Não é, Yarlon? O Yarlon entrou e tá quietinho. Ah, tá ali no chat, né? Tá certo, Yarlon. Tá bom. Como eu falei para vocês. Peraí. Como eu falei para vocês, o registro. Peraí, gente, aqui vai entrando gente, aí eu quebro meu pensamento. O registro da frequência, né? Eu ia instalar a extensão, mas é mais para que eu possa atribuir algum ponto extra, né, no decorrer dos nossos encontros, tá? É claro que eu prezo muito para que os alunos estejam aqui, mas a frequência acaba que não está condicionado, né, a esse momento, tá? Mas que vai ter ponto extra, vai sim, tá? Então, vocês podem digitar aí presente, né, assim que for entrando, que vai gerar a minha lista, tá bom? Então, eu acho que a gente já pode começar a falar, né? Eu não sei quantas pessoas vão participar hoje, tá vindo ainda. Vamos esperar mais 2 minutos, né? 5 minutinhos pode esperar, né? E aí, vocês já estão ansiosos pelo Enem? Terceirão geralmente fica, né? Letícia, Tô nervosa. tá nervosa, é normal, mas tenta manter a tranquilidade, né? É uma fase que realmente a gente fica bem apreensivo mesmo, mas a tranquilidade é a melhor coisa a se manter, né? Sem tempo para o Enem, né, Larissa? Eu imagino. Eu também fui desse jeito. Parece que é um negócio, né, gente, que segue. Passa os anos, né? Apesar de eu ser de outra geração, né, conforme eu já coloquei lá para vocês. Mas parece que muita coisa não muda, não, né? Justamente o terceiro ano parece que é o ano que a gente tem menos tempo, né, para se dedicar para o Enem, porque é o ano de se formar, é o ano que parece que vem tudo junto, então é uma correria mesmo. Mas é assim mesmo. Final aí tudo dá certo. Ainda mais agora, com tudo junto, né, ô Larissa? Tá certo. Beleza, gente. Eu acho que a gente já tá com 10 pessoas em sala, legal, né? Lembrando, né? Sempre teremos aí nossos pontinhos extras. Bom dia, Gustavo, para quem estiver participando. E mais que isso é muito bom, porque é uma troca, né? Posso estar falando alguma coisa sobre o conteúdo. Bom dia, Nicole. Vocês também sobre o que leram, né? Não se sintam constrangidos aqui em estar falando alguma coisa que às vezes pode não ser muito bem de acordo, mas a gente vai aprendendo junto, tá bom? Então vamos lá. A gente trabalhou até agora, digamos que 2 conteúdos, atrelados, né? Mas foram aí 2 conteúdos, né? Que é do neocolonialismo, né? A Belle Époque. Tá? Alguém gostaria de começar falando alguma coisinha antes, né, de eu falar algo a respeito do texto, né, que eu disponibilizei um textinho, não era texto grande, mas que falava o que era a Belle Époque, o que foi o neocolonialismo, e também disponibilizei um vídeo, que no caso o vídeo ele tratava mais especificamente sobre o neocolonialismo, né, o que foi essa política do neocolonialismo ali no final do século XIX. Depois eu vou jogar no grupo de vocês um texto, um, olha, Douglas, um texto que fala sobre, um texto não, um vídeo bem curtinho falando sobre a Belle Époque, tá? Mas é bem tranquilo de se entender também. Claro que existem muitas coisas por trás, que se a gente for fazer um estudo mais aprofundado de cada uma delas, né, dá um contexto bem grande, né? Mas ela é bem tranquila de se entender, tá bom? Então vamos lá. Belle Époque. Alguém leu o texto sobre a Belle Époque, entendeu o que se tratou a Belle Époque na realidade, né? O que foi essa Belle Époque? Por que esse nome? O que aconteceu nesse período? Quando que foi esse período? Alguém sabe dizer? Cri, 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 cri. Agora, na sala de aula, a gente ainda consegue ver o rosto, né? Tipo, alguém sabe dizer? Aí, olha, né? Tô olhando dado, né? Ali pro Gustavo, né? Aí vocês se sentem mais pressionados, né? Larissa, liberte os africanos.
Ok. E aí aqui não dá. Aqui a gente olha para os perfis só, né? O grilo cantando, né? Mas vamos lá. Foi o Dimitri que acabou de entrar. Um período de desenvolvimento melhorado. E aí, foi boa. Ah, então foi tudo, né? Então diga aí, Dimitri, pra gente, o que foi a Belle Époque? Foi o quê? Ajuda a Larissa aí na resposta dela. Não vou ver o que você falou. A Belle Époque, o nosso conteúdo do nosso roteiro anterior. Gente, mas eu acho dois parágrafos. Nossa. Belle Époque era referência na criação de tecnologia. Olha, a Nicole leu, a Larissa também leu. Acho que eu tô com perda de memória. Ouvi minha voz aí no fundo. Mas vamos lá, então. A Nicole e a Larissa encantam também, né? Então, uma aula tão cansativa. Cansa, né? Mas, objetivamente falando, a Belle Époque, segundo e final do século XIX. Pode falar. O áudio da senhora tá cortando um pouquinho. Sério. Um pouco não, muito. Muito, gente. Então é a minha internet. Eu ia até perguntar se era a minha internet. O pessoal tá mexendo aqui. E aí? Eu também achava que era a minha já. Tá parecendo Ainda não. Será que é que eu dei um conceito, tipo, bem genérico mesmo? Quero. Foi um período que rolou na Europa que foi marcado pela extensão e desenvolvimento da cultura, da tecnologia. Perfeito. O Douglas foi curto e grosso, né? Mas tá agora, quando? Acho que não, né? Se estiver cortando, vocês escrevem aqui no chat para mim, para eu ter ciência que talvez eu tenha que sair e voltar. Sim, tá cortando. Tá cortando? Parou agora. Qualquer coisa que cortar, a gente manda no chat. Tá bom. Então vamos lá. A Belle Époque, né? É justamente isso que o Douglas falou, né? Ela foi um momento na história que compreende ali final do século XIX a início do século XX, né? Que vai até o ano de 1914, quando a gente tem aí a Primeira Guerra Mundial. Então termina ali e é um período de grande otimismo, tá? Para a população, para a ciência, para a economia, né? Ou seja, como a Nicole já comentou, a Larissa, o Douglas aí, foi um momento de grandes inovações tecnológicas, tá? E aí a gente deve lembrar que a segunda revolução industrial, né, é nesse momento que acontece, né? Então, a gente tem um mundo passando pelo período que é conhecido como a segunda revolução industrial, né? E a segunda revolução industrial, ela está em vários países, né? Não ficou restrita à Inglaterra como foi a primeira, né? Nasceu ali, se estruturou mais ali na Inglaterra como foi a primeira, mas ela se espalha, né, e ela acontece ao mesmo tempo em inúmeros países, tá? Então, várias nações da Europa, da América, os Estados Unidos, inclusive, né, foi um desses países que passou por essa efervescência, por essas inúmeras inovações tecnológicas ali do final do século XIX, tá? Então, La Belle Époque, né, La Belle Époque, ou a Bela Época, como é conhecida, né, um nome francês, né, porque é claro que ela se evidenciou muito mais naqueles países da Europa, né, e aí acabou que o nome, né, que designou foi um nome francês, né, devido ao estilo, à vida e às inovações também lá da França nesse momento. Mas é conhecido, né, como esse período de grande esplendor da sociedade, tanto no campo científico,
como no campo cultural. E aí, algumas coisas que as meninas já citaram aí no chat, que a gente pode citar, que é desse período da Bela Época, né, é as inovações como o telefone, né, o telégrafo, a bicicleta, a motocicleta, o carro, né, então foi assim uma revolução mesmo, né, de inovações tecnológicas, de novas tecnologias, não só no campo das tecnologias, mas no campo cultural também, né, nós tivemos aí o cinema, né, o mundo, né, então, a Bela Época tem a ver com o acontecimento da Segunda Revolução Industrial, perfeito. É a revolução, só muda, tá bom? Então, a Segunda Revolução Industrial, ela propiciou, né, esse momento de otimismo. Então, a gente lê, né, lê textos que falam assim, naquela época, no final do século XIX, né, a início do século XX, até antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha uma população assim que achava que nada podia dar errado, né? Cada dia mais se descobria um remédio que combatia certas coisas, né? Antibióticos, anestesias melhores, né, na área da química, da física, novas descobertas que revolucionário, no campo das ciências humanas, novas teorias como o marxismo, né, o anarquismo, estava surgindo também, então, foi uma efervescência muito grande, tanto de inovações tecnológicas, né, com todos esses equipamentos, o avião, né, então, o avião, né, a gente pode citar também, né, como uma dessas inovações dessa época, tá? E nesse período também, todas essas questões culturais, também o modo de vida, a vida noturna que começou a ter, né, a partir de então, por que a partir de então? Porque antes nós não tínhamos aí a questão da energia elétrica, e aí a partir também dessa segunda revolução industrial, que a gente tem, né, a inovação tecnológica no campo da energia elétrica, né, ou seja, é a partir daí que surge a energia elétrica, então, propicia, né, essas inúmeras inovações, né, a descoberta aí dessa questão da energia elétrica, tá? E isso muda também a vida noturna das pessoas, as relações culturais que se tem ali a partir daquele momento, tá? Então, como disse o Douglas, né, objetivamente, ela foi isso, foi um momento de inovação tecnológica, né, que repercutiu. Claro, nem todo mundo, em todos os cantos do mundo, passou por isso, né? Nem todos os países em todos os cantos passaram por isso. Foram nações que já eram nações fortes, né? Já vinham se consolidando a algum problema, mas alguns períodos, né? E que a partir dessa revolução se fortaleceram ainda mais, né? E se consolidou aí ainda mais seus processos de tecnológicos, de tecnologias, tá bom? E aí, gente, com a Belle Époque, a gente tem um período conhecido como a Paz Armada. Vocês já ouviram falar sobre esse período da Paz Armada? É o período que antecede a Primeira Guerra Mundial, né, que vai eclodir e vai romper com esse período que na história nós conhecemos como o período da Belle Époque. Vocês já ouviram falar no período da Paz Armada? O que foi esse período da Paz Armada? Que paz! Que paz, né, Gustavo? Nunca se tem paz no mundo, né? Verdade. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos lá, vamos lá. O que foi a paz armada? A Tainá bateu aí direitinho, né? Tem muito a ver, né, Tainá? Tem muito a ver com a segunda revolução industrial, né? Ou seja, é relacionada, né, especificamente a esse contexto da revolução industrial, tá? Então vamos voltar. Douglas, vai lá, Douglas. O que foi a paz armada, Douglas? Como é que Aquele a paz período armada? onde as grandes potências estavam disputando tipo uma corrida para ver quem tinha o melhor armamento. Não, se não me engano, isso. É mais ou menos isso. Eu acho que tu também foi muito no contexto do que a gente vai ter lá na Guerra Fria, né, que é a bipolarização, né, do mundo, né, ou seja, a divisão, mas é mais para frente um pouquinho. Mas essa paz armada,
ela também, né, vai um pouquinho nesse rumo, mas é basicamente assim, nós tínhamos esse período da Belle Époque acontecendo no mundo, né, tudo novo acontecendo, cada coisa sendo descoberta melhor do que a outra, né, e que estava causando inúmeras transformações no mundo, né, tanto no campo cultural, no militar, enfim. E aí, conflitos, né, de razões, né, de proporções gigantescas, nós não tivemos nesse período conhecido como La Belle Époque, final do século XIX, né, a 1914. Né? Então, nós não tivemos esses grandes conflitos, né, envolvendo, né, várias nações, né, ou seja, foram conflitos locais, né, justamente por isso, porque o mundo passava por um momento de efervescência, de otimismo, né? As pessoas estavam otimistas com a Revolução Industrial, com os caminhos que a humanidade estavam tomando, com as novas descobertas, né? Então, todo mundo acreditava que tudo estava indo muito bem, que nada podia acontecer, mas não era todo mundo, né? As pessoas, né, viam aquilo, né, era reproduzido assim, dessa forma, mas por trás, né, nos bastidores políticos, nós tínhamos nações, né, que vinham naquele contexto, principalmente ali na Europa, de nacionalismos exagerados, né, principalmente ali no caso de Itália e Alemanha, que tiveram as conhecidas unificações tardias, né, então, na Europa, vários outros países, a partir do final da Idade Média, se constituíram em Estados-nações ali, né, e já Itália e Alemanha não, né, tiveram as suas unificações tardiamente, já no final do século XIX, né, e isso fez com que alguns ânimos na Europa, né, povos que ora, né, estavam sob domínio de um outro povo, queriam sua independência, então esses ânimos eles começaram no século XIX a fluir muito mais, então por trás a gente tinha ali todos esses conflitos, né, e essa questão da unificação tardia, tanto da Itália quanto da Alemanha, vai fazer com que grupos, né, dentro da Europa, alguns grupos contrários a esse processo de unificação também, né, que queriam dominar aquelas regiões, né, mas vai fazer com que muitas, digamos que vai fazer com que algumas coisas, né, não saiam da forma esperada. Então, o que que a gente vai ter nesse momento? A gente vai ter uns países europeus que vai estar passando por essa Belle Époque, no entanto, por trás, né, nós temos conflitos políticos, né, que envolvem nacionalismo, que envolve maior domínio sobre outros territórios, né, a busca por maior domínio sobre outros territórios também, né, o interesse, né, de dominar economicamente, etnicamente também, né, então, a gente também vai ter isso rolando, apesar de não ser tão visível e apesar de que as pessoas não entram, né, de fato em um confronto dessa maneira, justamente por estar passando por esse problema, por esse momento da Belle Époque. Mas, por trás, né, apesar de alguns acordos diplomáticos que às vezes tinham de que não haveria, né, intervenções militares sobre algumas coisas dentro da Europa, mas por trás essas nações elas se armavam, mesmo que, digamos que escondidamente, né, não tão visível aos olhos de outras nações, mas elas estavam se armando, porque a Europa ela vivia um contexto, né, de muitos nacionalismos exacerbados, né, ou seja, de inovações técnicas muito grandes. Então, claro que a Revolução Industrial, né, a Segunda Revolução Industrial vai aflorar o capitalismo de uma maneira muito maior, né? Então, isso vai fazer com que essas nações, elas percebam, né, os líderes dessas nações percebam que algo muito grande está por vir, né, e que é necessário se proteger. E de que forma que na cabeça deles vai se dar essa proteção? É você se armando militarmente, né, tendo bons exércitos, né, e esses exércitos, eles tiveram uma grande vantagem nessa época da Segunda Revolução Industrial, porque foram produzidos novos armamentos a partir das inovações tecnológicas oriundas, né, da Revolução Industrial, da energia elétrica, né, das descobertas no campo da química, da física, né, dos novos elementos químicos, enfim.
Então, tudo isso faz com que várias dessas nações comecem também a moverem, né, dentro, né, e a se armarem enquanto grandes potências militares, tá? Então, a constituição de grandes exércitos, né, a inovação tecnológica no campo bélico, muitas armas, muitos armamentos químicos, né, e aí a gente começa a ter um período, né, ali no final da Belle Époque, de grande tensão, porque já se tinha essa ideia, né, que as nações, elas estavam preparadas, estavam bem armadas, né, estavam em busca de territórios, de novos locais, né, para manter ali o seu domínio. Então, esse é o período que vai, né, da Belle Époque até a Primeira Guerra Mundial, é um período que a gente se conhece como paz armada, porque foi um momento de tranquilidade, né, de inovações tecnológicas, que todo mundo sorria, que tudo estava muito bem, né, todo mundo, assim, principalmente essas nações, né, quando a gente fala, essas nações europeias e essas grandes nações daquela época, né, mas por trás a gente sabia que tinha toda uma política se armando e se mobilizando, né, para conseguir conquistar, né, conseguir se manter, né, enquanto nações ali dominantes naquele momento, tá? Então, o período da paz armada é isso, né? Foi uma paz falsa, uma falsa paz, né? Era só um momento mesmo de que essas nações estavam se armando, se fortalecendo militarmente, tá bom? Qual foi a relação do neocolonialismo com a segunda revolução industrial? Beleza. Então, agora vamos partir um pouquinho já para tratar sobre o neocolonialismo, né? A Belle Époque, né, para a história, né, basicamente a gente vai falar sobre isso, que a gente já comentou aqui, né? Claro que vocês vão ver isso, talvez, em química, em física e biologia, falando das descobertas do final do século XIX, né? Enfim, aí vocês vão caracterizar na cabeça de vocês que esse é o período conhecido na história como a Belle Époque, tá bom? Mas então vamos falar um pouquinho do neocolonialismo, que tem tudo a ver com a Belle Époque, né? Como a Tainá. Qual foi a relação do neocolonialismo com a segunda revolução industrial, professora? Boa pergunta, Tainá. Qual foi essa relação, né? O neocolonialismo, gente, ele tem tudo também, né? Muita coisa a ver aí com essa questão da segunda revolução industrial, né? Com a segunda revolução industrial, o que a gente tem? A gente tem o aumento da industrialização, né? Ou seja, novos produtos, né? As matérias-primas exploradas exacerbadamente, né? Então, se tirava muito dos recursos naturais para a produção, né? De todas essas inovações tecnológicas da Belle Époque, né? Então, com isso também, né, começa a ter a falta de matéria-prima, de algumas matérias-primas, né, ou até a reduzida, né, devido à demanda de muitas matérias-primas, né, necessárias para a produção das indústrias, tá? E aí, o que a gente tem nesse momento, né? Aí eles pegam e vão mexer com é isso mesmo. É isso mesmo, né, Larissa? Então, falta-se na Europa, digamos assim, de uma certa maneira, né? Nós temos um crescimento, um boom na indústria, né? Ou seja, nos investimentos, né? Na indústria. Então, não se havia mais para onde crescer, não se havia mais mercado consumidor, não se havia mais, digamos, de onde tirar tanto, né? Matéria-prima, né? A questão da mão de obra também estava um pouco difícil, né? Então, o que eles resolvem nesse período aí do final do século XIX também, ao início ali do século XX, implantar uma nova política, né, desfavorável aos continentes africanos, ao continente africano, desculpa, e asiático, né? E qual é essa nova política, né? Vamos neocolonizar. Aí, né? Mas colônias de novo é diferente, tá? Lá, o colonialismo lá do século XV, né, XVI, mais especificamente, iniciou ali no século XV, mas se estruturou no século XVI, a gente tinha a ideia do mercantilismo, né? Ou seja, é a política que tem por finalidade
explorar as riquezas, ouro, prata, né, e enriquecer o Estado Nacional, né, que naquela época era Portugal, quem eram as nações colonialistas lá do século XVI? Portugal, Espanha, Inglaterra, né, França, então essas eram as principais nações que participaram do colonialismo lá do século XVI, então muito movidos por essa ideia da política mercantilista, né, de enriquecimento dos cofres públicos dos estados aí nacionais de Portugal, né, Espanha, dessas outras nações colonialistas. E também trazer a palavra, né, para os povos, né, era a justificativa também deles, uma das justificativas, trazer a palavra para os povos que eles, na visão deles, eram povos bárbaros que não conheciam o cristianismo, né, então, que não conheciam a palavra, então, era uma missão deles levar, né, o cristianismo para os aborígenes, né, do novo continente americano, né, e aí já tem uma grande diferença, o colonialismo foi aqui no continente americano, o neocolonialismo a gente vai ter o neocolonialismo lá na África e na Ásia, tá? E aí, se em algum momento, né, vocês acabarem verificando que eu falo, né, sobre até tem charts, né, retratando o imperialismo, né, dos Estados Unidos, né, o imperialismo do Japão também, a gente está falando dessa visão mais ampla, que foi esse período também do final do século XIX, início do século XX, de uma política imperialista, tá? Essas nações europeias que neocolonizaram, né, o novo colonialismo na Ásia, África, né, elas acabaram, né, neocolonizando a África e a Ásia, mas nós tivemos aqui também, por parte do continente americano, um país que é considerado um país imperialista, ou seja, que de alguma maneira exerceu algumas influências dentro de algumas nações aqui do continente americano, como foi o caso, né, no início do século XIX, da doutrina Monroe, que eu acho que eu coloquei num plano de estudos da outra vez, né, América para os americanos, ou seja, vamos afastar toda a influência europeia no continente americano, mas era uma forma também de deixar os Estados Unidos dominarem o continente americano, né, as intervenções, um dos casos que a gente pode citar, a intervenção dos Estados Unidos em Cuba, né, ou seja, eles ajudaram que a Cuba se libertasse da Espanha, mas em contrapartida também, dentro da própria Constituição de Cuba, durante muito tempo, teve algumas coisas, né, que fazia com que os Estados Unidos pudessem até intervir em muitas decisões dentro de Cuba. Então, é só um exemplo, tá, gente, que eu estou dando, não precisa se preocupar, não. Então, aqui no continente americano, nós temos, né, os Estados Unidos como sendo esse imperialista. E aí, falando de neocolonialismo lá na África e na Ásia, né, a gente tem Inglaterra, né, Itália, Espanha, Alemanha, né, o meu cachorro latino, vocês estão ouvindo, né? E aí, também nós tivemos um asiático que também, né, foi ali, né, imperialista nesse momento ali de neocolonização de algumas, que foi o Japão, né? Então, ele era também um asiático que acabou tendo algumas influências sobre alguns países ali da Ásia, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente já falou um pouquinho mais sobre as justificativas do colonialismo do século XVI, e agora, aí lembrando também que a mão de obra lá do colonialismo do século XVI era uma mão de obra escrava, tá? E agora o neocolonialismo, né? O neocolonialismo, gente, do século XIX, início ali do século XX, ele tinha as suas justificativas também, né? E qual era essas justificativas? Eu vou passar aqui, daí eu vou comentando com base nessas imagens, vai ser bem rápido, não se preocupe, tá? Só são 5 imagens, deixa eu ver se eu consigo. Tá passando o slide? Não, né, para vocês? Tá, gente? Acho que não, né? Ainda não. Peraí.
Apareceu. Agora sim. Apareceu? Então, vamos ver aqui um pouquinho, com base nessas imagens aqui que eu vou estar passando para vocês, tá? Algumas das novas justificativas do porquê que a gente vai lá para a África ou da Ásia, né? Se já são locais que estão ocupados por outras pessoas, né? Como que a gente vai chegar lá e ocupar, né? Manter influência sobre as políticas econômicas, né? Sobre as riquezas que eles têm. De que forma a gente vai fazer isso? A gente tem que entender que no final do século XIX, né? A gente tinha uma sociedade que não era, né, que não, digamos assim, que não tinha os mesmos conhecimentos que hoje nós temos, né, e aí se surgiu, lá no final do século XIX, né, falsas teorias, tá? Ou seja, eram teorias pseudocientíficas, né? Ou seja, eles se utilizavam de algumas teorias que já vinham sendo estudadas, que já vinham sendo propagadas, como a questão da origem das espécies de Charles Darwin, né, que fala sobre a questão da evolução, né? E aí eles pegavam essas teorias, né? Que na biologia tem um sentido, e davam um novo sentido para poder justificar a agressão a esses países, né, a esses povos, a essas etnias, né. Então, era comum você, lá naquela época, no final do século XIX, né, em pleno boom do neocolonialismo, você encontrar ilustrações como essa, né, onde né, naquela época, né, os falsos cientistas lá, sociais daquela época, colocavam, né, os negros, né, direcionado aí às questões das justificativas no continente africano, numa mesma, digamos que, hierarquia, né, numa escala ali genealógica, num mesmo nível hierárquico ali de algumas espécies, né, grupos de macacos, né. Então, eles diziam com isso que pautados, diz ele, né, na teoria de Charles Darwin. O Darwin não queria dizer nada disso, né, ele falava né, coisas bem diferentes, era da evolução, mas que o meio, né, que ia selecionando e tal, e aí eles utilizaram a teoria do Darwin, né, de uma outra maneira, com uma interpretação totalmente errada. Então, eles alegavam que os negros, eles não tinham passado por esse processo de evolução, que haviam permanecido muito próximo, né, às outras espécies, de macacos, que não haviam, né, até um subgrupo, digamos assim, né, que não haviam, né, alcançado uma plena evolução. E cabia aos europeus, né, levar a civilização, tá? E aí, só lembrando, né, essas ideias todas, elas foram descartadas, né, são ideias totalmente combatidas, racistas, preconceituosas da ciência dessa época, tá? Que se utilizavam, né, desses fatores aí, dessas falsas teorias pseudocientíficas aí que a gente chama, para poder justificar uma violência, né, que foi cometida aí em um continente inteiro, né, no continente africano e também no asiático, tá? Hoje nós só somos uma raça, né? Tem um dadozinho aí que fala, eu acho que é tipo, acho que é o fator genético, não lembro direito, né, não sou parte de biologia, que é basicamente 100% igual, né, tem uma leve variaçãozinha, mas que não influencia em nada, o que muda são as características, né, os fenótipos da pele, e mais que nós somos uma raça, né, se for assim considerar a raça humana, sem distinção, tá, então essas eram teorias que simplesmente foram formuladas, por esses pensadores europeus, né, cientistas da época europeus, tá bom? E era mais num conceito também de justificar o porquê que estavam invadindo e se apropriando da riqueza desses continentes, tá? Uma outra, né, gente, e aí só voltando, já aproveitando aí, eles tinham, né, gente, essas questões de tipo, a gente vai porque eles não tiveram a evolução devida, né, ou seja, eles numa linha evolutiva, os europeus são mais evoluídos, então cabe aos europeus levá-los, conduzi-los, guiá-los à civilização, né, ou seja,
não tinham empatia, não se colocavam no local, não tinham um desrespeito ainda muito grande pelas culturas, né? Ou seja, a crença, o modo de vida, né? Então, eram críticas, né, do modo de vida europeu a esses povos. Então, na visão deles, cabiam aí aos europeus levar esses povos aí do continente africano, do continente asiático, à civilização. Tá? Essa segunda charge, ela vai representar muito bem isso, né? A gente tem uma montanha, lá em cima a gente tem uma mulher sentada, que representa a civilização, né? E aí, sobre as pedras, a gente tem dois homens caminhando aí com balaios, né? Esse da frente, ele representa a Inglaterra, né? O personagem que representa a Inglaterra. O de trás aí é os Estados Unidos, né? E aí, só lembrando dessa questão do imperialismo dos Estados Unidos aqui no continente americano, né? E dentro desse balaio tem pessoas, né? Grupos étnicos diferentes, né? Tem chineses, indianos, né? Inúmeros outros grupos, aqui temos os cubanos, né, dá para a gente ver aqui, e os povos aqui da América, né, inúmeros indígenas aqui, grupos da América. E aí, nessas pedras estão descritos opressão, ignorância, superstição, barbárie, né, e ela é conhecida como fardo do homem branco. Então, era mais uma das formas que eles utilizavam de justificativa de por que eles estavam liderando, né, o neocolonialismo, a Inglaterra e os Estados Unidos, o imperialismo aqui na América, né, como uma forma de defender a América, enfim, dos europeus. Então, de acordo com essas visões europeias, né, dessa época, cabiam a eles, né, a Europa, as nações europeias que eram mais civilizadas, levar esses povos ignorantes, opressores, supersticiosos, que cometiam barbárie, guiá-los até eles alcançar a civilização, onde teria a luz plena, né, porque até então esses povos não teriam, na visão deles, tá? Então, era um fardo, mas era missão deles cumprirem, tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso foi muito pregado no final do século XIX, né? Eles não viam e nem tentavam parecer que isso fosse uma invasão, né, uma opressão, uma violência contra essas nações, mas que sim, isso era uma forma gloriosa, que eles estavam tirando essas nações da obscuridade, né, ou seja, levando inovação tecnológica também para lá, tá bom? Mas, por trás de toda essa justificativa, o que a gente sabe que de fato foi o neocolonialismo? Né? Como a colega já comentou lá no grupo, ele tem muita coisa a ver com a Revolução Industrial, e aí a gente já falou um pouquinho. Então, por que eles foram para a África e por que eles foram para a Ásia? Porque lá tinha muita mão de obra, porque lá tinha muita matéria-prima, né, e muitos territórios que se poderia explorar para poder, né, servir de suporte ali para a Revolução Industrial, né, mercado consumidor também, né, então, o que a gente tem? A gente tem um controle de territórios visando, né, recursos naturais, visando mão de obra e visando a exploração mesmo do que esses territórios têm a oferecer, tá? E mais, né, o pessoal lá da Europa, eles já tinham feito muitos investimentos na Europa, então eles queriam, né, fazer investimentos em outros locais, prosperar suas riquezas, e essa foi uma forma aí que eles encontraram nessa época de estar fazendo investimentos também em outros locais, tá? E sem contar também o excedente populacional da Europa que poderia ser transferido para outro local, né, e gerando mais e mais riquezas também, tá bom? Então, a justificativa era que era para levar a civilização, né, ou seja, as nações europeias tinham mais civilidade, né, tanto é que tinham mais inovações tecnológicas e que esses povos não tinham, então era a missão deles levar, né, esses povos, conduzi-los ao caminho da civilização, tá bom? E aí, gente, uma das diferenças também, né,
colonialismo para o neocolonialismo era que lá no colonialismo mão de obra escrava, né? No neocolonialismo a gente tem uma mão de obra livre e assalariada, mesmo que você vai encontrar alguns textos, né, falando que em alguns locais aonde, tipo, o rei belga Leopoldo, né, Leopoldo, ele acabou tendo alguns escravos, né, algumas formas de escravidão nas suas colônias, né, e outros assim, mas ela basicamente, né, era uma mão de obra assalariada, até pelo processo da segunda revolução industrial, né, que era vantajoso você também pagar um salário para que as pessoas comprassem os seus produtos, tá, economicamente, né, o que aconteceu aqui no Brasil com o final da escravidão, né, a busca pelo fim da escravidão almejava mais, né, por parte da Inglaterra e de outras nações, isso, né, o mercado. Então, gente, essa aqui também é outra charge que foi bastante, que é bastante vista, né, e a gente se comenta muito, que é o que eles fizeram com o continente africano, porque quando a gente fala do neocolonialismo, a gente fala muito mais da África, porque a África foi o continente que mais sofreu com o neocolonialismo, tá? Ela foi duramente repartida pelas nações europeias, tá? Então, aqui se refere à Conferência de Berlim, né, que foi conduzida pelo chanceler Otto Bismarck, né, representante da Alemanha, com outros representantes de outras nações europeias. Então, como se eles pegassem o mapa da África e realmente dividissem entre, você vai ficar com essa parte, você com essa, né? Então, é simplesmente uma charge que fala a falta de respeito, né, pelos grupos, pelas etnias que moravam e que habitavam aí já esses locais, tá? Então, não se teve nenhum critério, não se teve nenhum critério de divisão, juntaram povos rivais dentro de um mesmo território, né, tiraram povos aliados, deixaram dentro de dois territórios, né, então muitos dos conflitos que até hoje acontecem relacionados à guerra civil na África, alguns deles ainda são referentes, né, se você for estudar mais aprofundadamente, são referentes a essa partilha que não respeitou grupos nem etnias que lá existiam, tá bom? Essa é uma outra, tá, gente, uma outra charge que é de um rico industriário, né, um investidor da Inglaterra nessa época, né, e aí ele segura uma linha de telégrafo, e aí também, se eu não me engano, ela representa a construção, a ligação, né, de telégrafo desde a parte norte, né, ali no Egito, até a parte sul, no país ali na África do Sul, né, então, e também representa o desejo de expansão, né, dessas nações europeias, que é em todo o continente, né, do norte ao sul, né, de ocupação e de exploração, tá, essa figura aqui é um personagem que muito se beneficiou com esse neocolonialismo, né, muitas riquezas, ele era um empresário aí, de construções mesmo, então, ela também tem esse sentido, né, de falar sobre a expansão e digamos assim, o objetivo, né, que era ocupar, né, a ocupação de norte a sul de todo o território. E essa outra também vai no mesmo sentido, e aí aqui é bom a gente lembrar, né, da Belle Époque ainda que havia ocorrido, as inovações tecnológicas no campo do armamento e tudo mais, então a gente vê um representante, né, aqui vestido de forma militar, segurando a África, e aí com uma arma, ou seja, se as nações não aceitarem pacificamente, né, que a gente se estabeleça, que a gente exerça influência, né, que a gente passe o nosso modo de vida, tanto cultural, mas também consiga dominar a economia, né, se não for amigavelmente, mas será através da força, então, aqui estão as armas, e a Belle Époque contribuiu muito com isso, porque foi a partir desse momento da Revolução Industrial que novas armas surgiram, tá? Então, aqui embaixo fala, a astúcia e a força pretendem dominar o mundo. E aqui a gente já tem, né, um outro representando, né, uma forma de vestimenta diferente, até a gente pode dizer que talvez levasse, né, até por essa questão de ser um pouco mais também religiosa, que acaba que ainda tinha, né, algumas coisas religiosas incutidas quando eles falavam que eram povos bárbaros, né, ainda tem essa ideia da religiosidade, mas não tão presente quanto no colonialismo, né,
E a astúcia seria essa questão, né, de colocar justificativas que, na realidade, não condiziam com o que realmente essas nações queriam, que eram a riqueza, né, para prosperar ali a revolução que havia iniciado na Europa, tá bom? Gente, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Aí eu gostaria de ouvir agora alguma dúvida. Se vocês querem compartilhar algo que aprenderam, que nem eu sei, né? Pesado, realmente é muito pesado, né? Mas isso realmente aconteceu. Por isso que é tão importante a gente estudar a história, né? Porque às vezes a gente não sabe, às vezes a gente vê tantas guerras civis lá no continente, no continente africano, né? E muitas delas são relacionadas ainda a esses conflitos, né? Que ocorreram desde aí dessa época aí do neocolonialismo, né, que não se respeitou esses povos, né, muitos países tiveram seus recursos naturais esgotados, né, pela exploração de muitas empresas, né, ou seja, então muitos países hoje são pobres, não porque não tinham, até tinham, né, mas muitos perderam muitas riquezas nesse processo também, e fora, né, que eram outras nações dominando a economia, controlando a economia. Então, o que eles vão querer é o esgotamento máximo, né? E aí, uma mão de obra também baixíssima, né? Se pagava um salário, mas também um salário baixíssimo, e que não foi suficiente para gerar o desenvolvimento do continente africano, né? Muito pelo contrário, né? Dificultou ainda mais, né? Essa questão do desenvolvimento, né, para melhorar aí as condições sociais da população. Lá na frente a gente vai ver o processo de descolonização, né, a saída dessas nações, a gente vai falar um pouquinho sobre, tá? Mas é um pouquinho mais lá na frente, lá no terceiro bimestre. Mas neocolonialismo foi isso, né? Onde nações europeias ocuparam a África e a Ásia em busca de matéria-prima, né, e mercado consumidor, tá? Com justificativas de que estavam levando a civilização, de que eram povos bárbaros, né, que os europeus eram civilizados e que eles não, tá bom? Então, é basicamente isso. Se ficou alguma dúvida, eu acho que já tá dando já tá dando, né? Não, eu não quero passar mais do que 50 minutos, eu acho que já até passou hoje, mas eu quero geralmente ser só 50 minutos, quando eu fizer esses encontros síncronos, tá? Nem sempre vai ter, é só mesmo no final de algum conteúdo. Na aula que vem, gente, se eu for pegar mais aulas na semana que vem, a partir da semana que vem, eu aviso no grupo, aí a gente faz uma reconfiguração daquele cronograma, mas se não, nossa aula da sexta-feira, hoje tem um texto para ler ainda no roteiro, então leiam esse texto, por favor, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês vão entender que algumas coisas relacionadas ao neocolonialismo têm a ver com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, tá? E na outra aula eu vou disponibilizar só um roteiro de estudos, então, um roteiro de aprendizagem, né? E eu acredito que uma atividade também, tá bom? E aí, na outra, a gente faz um encontro. É só vocês acompanharem aquele plano de estudos que eu postei lá no Siga, quando vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Que daí eu digo quando é encontro síncrono, né? Quando que é só roteiro. É isso. Beleza? Dúvidas? Vamos falar, porque na realidade, a minha ideia não era nem eu ficar falando esse tanto de tempo, porque eu sei que é chato, né? Deixa eu interromper a gravação aqui. Era que vocês me auxiliassem, tá? Falando. Da próxima vez, vamos falar, sem medo de errar, a gente erra.